Olá, turma. Hoje vamos iniciar a disciplina Saúde Mental. Então, essa disciplina, nesse momento de tanto angústia, é interessante observar nesse meio pandêmico, nós estamos tendo a nossa saúde mental abalada, que é o inverso, né? Ela está sendo realmente sendo alterada. Muitas pessoas estão passando pelo processo de doença mental, estão perturbada, tá tendo mais violência, né? Por quê? Porque essa saúde mental ela tá sendo alterada de qualquer forma, né? Com esse meio que nós estamos vivenciando. Então, o conceito de saúde mental é o inverso disso que está acontecendo no mundo. Ou seja, a saúde mental é o bem-estar psíquico da pessoa, né? É onde nós estamos bem com a vida, nós não temos nenhuma interferência na nossa mente, estamos trabalhando normal, vivendo em sociedade normal, tudo normal, tá certo? Então, a saúde mental, ela é divergente à doença, porque hoje a doença, quando eu coloquei aqui saúde versus doença, né, é diferente. A doença mental, ela é alterada. Então, o meu psíquico, as minhas ações, a forma de eu pensar, a forma de eu tratar o outro, ela está alterado e nos leva aí a um caos, nos leva a realmente ficarmos doentes. Então, a nossa mente, ela é o tronco, né, que nos dá aí um, um, um levantar nossos passos. Então, lembre-se, em anatomia mesmo, eu vou falar um pouco de anatomia, porque aí vocês vão entender. Quando o professor fala lá que o sistema nervoso central, ele dá a ação para o nosso corpo. Então, quando a mente da gente está doente, o que acontece? Nós conseguimos fazer coisas erradas. Por quê? Porque a mente, ela cansa, né? Uma mente cansada, ela é pior do que um corpo. O corpo a gente ainda consegue se levantar, mas a mente, não. A mente, quando ela cansa, ela diz assim, eu preciso parar. Por isso que tem pessoas que dormem no trânsito, tá certo? Por quê? Porque ficou sobrecarregado. E significa que aquela pessoa ela não está bem, não está tendo saúde, tá? Então, o inverso da doença é justamente isso. A doença já altera esse estado de saúde. Então, conforme a Organização Mundial, né, de Saúde, ela deixa bem clara que é o estado realmente de bem-estar, o qual aquele indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, ou seja, suas próprias ações, suas próprias coordenações. Então, ele se recupera, né, do estresse rotineiro, como todo mundo tem esse estresse rotineiro, e ele volta em si, né? Ele volta a contribuir, a ser produtivo, né? Dentro da comunidade. Quando a nossa mente está abalada, está doente, ela não volta, ela se prende, não se comunica com as pessoas. Acredito que vocês têm alguém ou conheçam alguém que tem medo, até mesmo do pai, da mãe. Por quê? Porque a saúde mental dessa pessoa está abalada. E é muito importante. Quando nós falamos assim, que estou muito de bem com a vida, isso é muito bom, né? Então, está dentro das características de saúde mental. Falando só o conceito aí da doença, né? Então, a saúde traz um simplificado de conceito de doença. Quando ela fala saúde, traz esse simplificado, porque ou você está com saúde ou você vai estar doente,
tá? Então, colocando como uma alteração, olha lá, um desvio do estado do equilíbrio do indivíduo com o meio ambiente. E é verdade, tá? Essa pessoa, quando ela vai estar doente, nada para ela vai servir, nada mesmo. Então, quem já conhece pessoas que estejam assim, a gente fica com muita dó, porque a saúde mental, ela, na verdade, ela só, ela não tem um remédio assim que diga assim que a pessoa vai ficar. E o pior é que quando abala essa saúde mental, vai entrar aí nas outras doenças, né? Doenças piores, onde pessoas infelizmente não conseguem retomar mais sua vida. Tipo, um exemplo é uma pessoa com esquizofrenia, então não tem cura, então é muito difícil tratar. Isso nós vamos ver ao longo da nossa disciplina, tá? Então, quando fala nas características, né, de o ser humano estar bem, né, psicologicamente, psicamente, então fala, ele tem que estar com a boa autoestima, é isso? A inteligência emocional, a resiliência, controle interno, a assertividade, a tolerância à frustração, paciência, autocontrole, adaptabilidade, habilidades de enfrentamentos, isso, empatia e habilidades sociais. Então, vamos conhecer aí um pouquinho de cada uma, tá? E em algum momento, muitas pessoas estão com essas características abaladas. Podemos até se enquadrar. Por exemplo, eu vou falar, eu enquanto professora, quando eu ministro duas aulas, o sábado todo, por exemplo, que eu dou aula. Gente, eu vou dizer a você, eu saio de 8 horas de casa e chego às 14 horas. Eu tenho um intervalo de 1 hora. Mas eu vou confessar para vocês, o meu corpo ele não está cansado, mas a minha mente ela está totalmente cansada. Por quê? Porque houve um esforço desde manhã que eu dou aula, que eu ministro aula. Então a mente ela precisa de se alimentar, tá certo? E qual é o alimento da mente? É isso para estar saudável. É simplesmente o inverso, a gente dá energia, a gente relaxar, não é isso? Então, se isso não acontece e eu sempre deixar fazer isso e eu não relaxar após esse esforço, né, que eu fiz, vai chegar uma hora que a minha mente vai dizer assim, ó, ou você para ou você vai ficar doente. E é, isso é de certo, tá bom? Então, vamos falar só um pouco, tá? Então, quando a gente fala de boa autoestima, né, o indivíduo ele está com autoconfiança, né, ele tem as habilidades, ele não se sente, ele se sente bem, tá certo? Ele não tem má solidão, conhece os pontos fracos dele, forte também. Ele tenta melhorar ainda essa autoestima. Então ninguém abala. Então a boa autoestima, essa característica, ela é muito boa aí nesse processo de a gente ficar saudável. Quando se fala da inteligência emocional, então, aqui eu vou ler para a gente entender melhor. É um pouco mais, né? Mais complicadazinho, mas dá para a gente entender. É uma pessoa capaz de sentir, experimentar e expressar suas emoções positivas e negativas. Emocionalmente inteligente, é capaz de se autorregular e exercer controle sobre suas próprias emoções e sentimento. Quando ele fala essa inteligência emocional, essa pessoa, ela como se ela tivesse o limite. Ela sabe, né, que ali existe o processo de você estar bem. E ela pensa
né? E tem como esse autorregular, ele regula, ele controla, né? Suas próprias emoções para não ultrapassar. Então ele disse, não, opa, peraí, se eu ultrapassar esse limite aqui, pode acontecer. Então, quando chama de inteligência emocional, é porque essa pessoa, ela está de bem com a vida, tá? E ela consegue ver além. Que se ela ultrapassar ali, né, de alguma alteração, ela começa a parar e pensar, não, ó, ali pode dar problema. Isso é a inteligência emocional, que é uma característica muito boa. Resiliência. Resiliência é uma habilidade positiva que nos permite passar por uma situação adversa, traumática. Ou seja, quando ele diz aí essa situação adversa, quando você recebe algum um trauma, né? Você recebe uma notícia, você recebeu, você se assustou, mas você teve a habilidade, teve o controle de dizer assim, não, mas espera aí, deixa eu parar. Eu recebi essa má notícia, né? Eu sofri esse impacto, mas eu preciso, né? Sobressair, enfrentar, né? Ele consegue enfrentar, tá certo? O que vem para ele. Controle interno. Então, é uma pessoa que realmente tem um controle interno, tem a percepção de que ela mesma é capaz de controlar a sua vida e de que não é controlada pelo destino, por, por karma ou decisão de outra pessoa. Então, assim, o nome em si já deixa bem claro. Eu tenho controle da minha própria vida, e eu vou controlar e não vou deixar que isso me prejudique. Porque só eu tenho esse controle. Porque quando diz interno, é de dentro. É uma ação que vem de dentro da pessoa. Então, ela controla, né? Ela tem essas decisões, ela não deixa que outras pessoas tomem suas próprias decisões. Porque ela está bem. Então, ela está bem, então ela tem esse controle. Então, ela não precisa. Mas quando a pessoa não está legal, ela não consegue esse controle interno, né? Então, vai estar totalmente alterado. E aí, falando mais um pouco, o controle interno facilita o que? As características como responsabilidade, esforço, perseverança, né? Autocrítica positiva, né? Por exemplo, uma pessoa com controle interno atribui seu sucesso e fracasso e suas próprias ações e não à força externa. Por exemplo, tem pessoas que acontecem as coisas e dizem assim, ah, mas isso era para acontecer. Mas no controle interno daquela pessoa, ela para e pensa e diz assim, não, eu deixei que isso acontecesse, poderia ter evitado, eu poderia ter controlado, mas existem coisas que a gente pode realmente ter esse controle, não é isso? E às vezes acontece porque a gente não teve esse controle. É isso que diz. E isso acontece também quando nós estamos muito bem. Vou dar um exemplo para esclarecer mais. Quando você para, né, e pensa assim, eu vou fazer, eu vou fazer eu vou se organizar, né? Porque eu vou fazer uma viagem e eu vou precisar de dinheiro, né? Porque eu não vou estar passando por situações aí, então, porque isso é um controle que eu tenho. Porque eu não sei que vai acontecer, que é para acontecer a viagem, então eu vou se organizar. Então, esse controle interno é tipo uma organização do ser humano. Ele está tudo organizado, ele tem suas ações, próprias ações, o que é que ele vai fazer, sem precisar de coisas, né, que venha de fora.
Então, aqui ele diz, pelo contrário, pessoas com controle externo, ou seja, pessoas com controle externo, atribui seus méritos, falhas e responsabilidade a evento externo de outra pessoa. Então, esse controle externo, quando você passa a dizer isso, você faz as coisas erradas e atribui para outra pessoa. E no controle interno, você diz assim, não, eu errei, o erro é meu. Eu acho que agora ficou bem claro para vocês. Desculpa. Assertividade, tá? Consiste em expressar suas próprias opiniões, emoções, sentimentos, necessidade de desejo, de maneira oportuna e indireta. Implica aí também, né, a respeito pelo seu próprio direito, pelos outros também, sem cair na comunicação passiva ou agressiva. Quando ele diz aí essa comunicação passiva ou agressiva, ele quer dizer, gente, que essa assertividade, suas opiniões e as emoções com controle, tá certo? Ele também entra na parte do controle, porque há necessidade, tá certo? E a maneira de realizar. Não é questão, eu vou dar um tiro e acertar. Não. Ele simplesmente ele vê, expressa, né? Demonstra essas suas opiniões, né? Essa emoção, né? E ao mesmo tempo respeita aí os outros, sem cair na necessidade aí de estar arrumando ou sendo agressiva aí com a outra pessoa. Além disso, permite relacionamentos com outras pessoas que são mais saudáveis, mais profundas e mais adaptáveis, né? E facilita a interação com o meio ambiente. Vamos dizer que aí é uma pessoa zen, né? É uma pessoa que está muito, muito bem. Por outro lado, a assertividade está intimamente relacionada também à boa autoestima. Vê só que eu falei, né? Diretamente, pois se considera em minha necessidade, opiniões e sentimentos de tão importância quanto ao dos outros. Terei mais facilidade para expressá-los e defendê-los. Então, é uma pessoa com autoestima, então você não consegue abalar, porque ela tem seu próprio ego, ela tem seu próprio autoestima. Então, quando a pessoa tem essa autoestima, né, voltando lá, ninguém consegue realmente interferir nesse processo, tá bom? E é muito bom. Gente, agora essa palavra intolerância à frustração, ela é muito forte, né? Então, vamos lá. Frustração é o que para vocês, né? Então, é uma emoção secundária que realmente é desagradável. Quando nós somos frustrados, nós ficamos muito mal. E quando você diz assim, isso daqui tá certo, isso aqui aconteceu, e uma pessoa chega e diz, não, não, você tá errada, tal. Então a gente começa a ficar ruim. Nós ficamos com raiva, né? Nós ficamos triste, como se você não se sentisse que esteja prestando, ou seja, por exemplo, quando você planeja alguma coisa, tá ali com aquela vontade e tudo, e aí chega uma pessoa e diz assim, não, mulher, isso aí não vai dar certo não. Pessoas negativas, por exemplo. Então você fica, epa, né? E aí, onde vai também entrar o autocontrole, tá certo? Aquele controle interno, porque você tem que dizer assim, não, vai sim, vai, por que não? Porque você está achando, porque você quer que não vá dar certo, né? Então, essa tolerância à frustração é um limite, né, que nós temos. Então, nós não vamos dar ouvido, né, a outra pessoa para que a gente não passe pelo processo de frustração. E processo de frustração, ela não é muito bom. O processo de frustração pode levar a ocasionar aí uma depressão profunda nas pessoas. Então, essa tolerância a gente tem que evitar, né, tá
tá fazendo para que o ser humano fique bem com a vida. Mas nós sabemos que tem pessoas que realmente ela não pensa na outra e acaba frustrando. E vocês, quando estiverem trabalhando, vocês vão ver, vão ter muitas pessoas fazendo com que essa tolerância à sua frustração se altere e demais, tá? E isso prejudica demais o nosso corpo, a nossa mente, a forma da gente agir. E a gente começa a ficar agressiva, tá certo? Isso vai entrar agressividade quando nós não estamos bem e você não tem saída, você fica ali pensando como fazer e não escuta ninguém, fica realmente cega. Então temos que trabalhar muito, muito, muito quando vocês estiverem aí, quem já está, né, também, algumas pessoas já estão trabalhando aí na área. Então veja isso, vocês têm que trabalhar muito, dar muita saúde à mente, porque se a gente não der essa saúde à mente, pira mesmo, enlouquece e, e isso nos prejudica muito, porque nós, enquanto enfermeiros e técnicos de enfermagem, nós temos uma sobrecarga muito grande, muito alta aí no nosso processo de trabalho. E isso faz com que muitos profissionais fiquem doentes, tá certo? Fiquem doentes realmente psicologicamente e às vezes muitos cometam suicídio. Você já deve ter visto algumas notícias em relação a isso. Por quê? Por sobrecarga, por frustrar, né? Por essa frustração que o nosso colega deixa a gente passar, faz questão de nos frustrar e isso é muito importante. Nós temos que ter aquele autocontrole, tá certo? Ixi, paciência e autocontrole. Paciência é uma habilidade que nos permite suportar e lidar com dificuldade. Essa paciência aí, ela é primordial. Porque às vezes você olha o seu colega e diz, fulano, você tem uma paciência. Porque vê outras pessoas ali maltratando, dizendo é assim, e a pessoa calma está, calma fica. Ela não diz nada, ela permite, ela suporta, né? E ela está com uma dificuldade, ela não tem contratempo. Tipo, ela não ataca, ela só escuta, ela fica ali, ela é neutra. A paciência é assim, ela é neutra, né? E por isso, porque ele pensa, não, para quê? Se eu for falar, se eu for reivindicar, eu não, eu não vou receber alguma coisa, vou me frustrar mais, ou seja, vai também aí alterar, isso entra também lá naquela parte da inteligência emocional. A paciência, ela é inteligente, não é isso? Tem gente que diz assim, ai, não tenho paciência, pelo amor de Deus. Então aquela pessoa já é frustrada, não tem o autocontrole, não tem paciência. Então, desse processo, né? A paciência, ela é primordial aí em qualquer ambiente de trabalho, até para a vida. Tem pessoas que são pacientes que, infelizmente, outras pessoas vêm dizer assim, eu vou lhe matar e a pessoa está ali, esperando, e acontece o crime e ela não se defende. E às vezes a paciência, ela às vezes até prejudica nesse processo. Mas quando se fala em estar bem, tem que ser zen mesmo, tem que relaxar e deixar as coisas acontecerem. Quando fala do controle, né, o autocontrole, né, é uma habilidade relacionada à paciência também, como nós vimos, é capacidade de adiar a gratificação mediante para atingir suas metas, que é considerado muito importante. Então, ele está dizendo que quando você, vamos supor que seu chefe diz assim, olha, você vai receber aí um bônus, um bônus. E então ele não te diz que dia é que vai oferecer, que dia é que vai te dar. Então, e você está ali, controlado, paciente, esperando o dia. Às vezes esse dia nem chega, né? Mas aí você, né,
tem aquela paciência, tem aquele controle. E também quando você faz um projeto, você diz assim, olha, eu estou fazendo aqui um projeto, eu vou abrir uma clínica e essa clínica de estética, eu vou ter que ter paciência porque vai passar por todo o processo, vou ter que ir no Corém, e você vai fazendo passo a passo. Por quê? Porque você quer atingir a meta, seu objetivo, né? E é o que você interessa, é o mais importante. Você vai ter que ter controle, né? E paciência. Porque, quando assim, fulano, tenha paciência. Realmente essa pessoa, ela não tem um autocontrole, tá certo? Elas andam juntas. A adaptabilidade e a habilidade de enfrentamento. Ou seja, é quando enfrentamos aí, né? Vai aparecer mudanças, muitas mudanças frequentemente em nossas vidas e que principalmente diárias. E a gente vai ter que ter essa capacidade de se adaptar ao meio, né? E elas são essenciais para acontecer. Então, quando a gente diz, todo dia é a mesma coisa, por quê? Porque nós já estamos adaptados, né? Que isso, né? E com habilidades de enfrentar. Então, por exemplo, quem trabalha na atenção básica diz assim, meu Deus, segunda-feira, olha, dia de segunda-feira, são as mesmas pessoas que vão pedir atestado, por exemplo, as mesmas. Vão na rua tal, quando é 10h30 mais ou menos, que vai para lá pedir atestado. Então a gente já está adaptado àquela pessoa aí. Às vezes pessoalmente, muitas. Então é justamente isso. Nós vamos estar aí, né? Esperando essas mudanças, porque são mudanças que acontecem e que nós temos, né, que se adaptar, né? E ter essa habilidade de enfrentar aquele momento. Por quê? Porque eu já sei que vai acontecer, certo? Mas esclarecendo mais um pouco, então as habilidades de enfrentamento que cada um desenvolve ao longo de sua vida ajudam a aceitar e enfrentar essas novas situações da melhor maneira possível, a fim de voltar a recuperar o bem-estar emocional, psicológico anterior ao evento. Isso é muito bom. Quando você diz assim, eu sou adaptável a qualquer hora, eu posso trabalhar em qualquer lugar que consigo, é, eu consigo fazer, eu consigo acompanhar. Isso são habilidades. Você consegue enfrentar qualquer coisa. Eu, por exemplo, quando a FES me ofereceu para ministrar, acho que foi anatomia. E eu disse, não, anatomia eu não quero. Anatomia é tão gostoso, anatomia, porém, precisa aí, requer de muitas mais habilidades. E aí foi que eu fiz. Ela me ofereceu e eu disse, por que não? Eu vou me adaptar. Eu vou ter essa habilidade, eu vou criar habilidade, né, para enfrentamento. E graças a Deus eu dou muito bem a aula de anatomia. Meus alunos, graças a Deus, eles gostam do meu método, como eu ensino, na forma anatomia também. Então, isso para mim é obviamente, né, eu vi que eu me adaptei, porque primeiro eu recusei e depois eu fui lá e enfrentei e disse não, por que não? Porque se aparecer só a disciplina de saúde, de anatomia, quer dizer que eu não vou pegar. Então, eu pensei nisso. Então, eu coloquei lá aquele controle interno, eu coloquei aquela inteligência emocional, e isso me faz aumentar aí nessa minha habilidade. Empatia é uma habilidade que nos permite saber como as outras pessoas se sentem ou estão passando. Quando você diz assim, aquela pessoa não tem nenhuma empatia, a pessoa é grossa, a pessoa não convive bem com as outras, ela responde mal, ela é como se ela não tivesse sentimento pelas outras. Então, assim, empatia, a pessoa, tem pessoas que têm medo até de perguntar, ei, ela deixou cair algo e diz assim, ei, isso é seu? Por quê? Porque é uma pessoa totalmente bloqueável, né? Ela não dá assim muita trela pro outro.
Então, como diz aqui, com as outras, é uma habilidade que nos permite saber como as outras pessoas se sentem ou estão passando, a fim de entender suas emoções, sentimentos, internações. É uma pessoa amiga, né? Aqui nessa frase vamos definir como uma pessoa amiga, né? Ela tem empatia, ela chega e ela pergunta o que você precisa, o que está acontecendo com você. Ela se dá, ela tanto se dá como ela oferece o que ela tem e diz assim, o que eu puder ajudar, pode vir até a mim que eu vou lhe ajudar. Uma pessoa realmente muito boa. Habilidades sociais, né? São as ferramentas que permitem socializar com os outros. As pessoas mentalmente saudáveis geralmente têm relacionamentos sociais satisfatórios e são capazes de manter fortes laços com o outro, se comunicar adequadamente com o estranho, ou seja, ela não precisa só conhecer, porque tem pessoas que só, quando fala dessa habilidade social, ela quer dizer que essa pessoa ela só se dá bem ali com as suas amizades. Não, essa habilidades sociais é muito ampla, tá certo? É muito mais além. Essa pessoa, ela ajuda os outros, tá certo? Então, ela tá ali a par. Ela realmente, né? Ela se dá bem aí, se adequa com os estranhos, como tá dizendo, com os conhecidos, geralmente mantém um relacionamento agradável, não desagradável com os outros, né? Todos os dias e ficam mantendo o vínculo. Você sai, essa pessoa trabalha no local e sempre que alguém lhe vê, né? Vai lembrar de você, porque você teve essa habilidade social, você conquistou a sociedade. Então, a nossa aula termina por aqui, tá certo? Então, como uma forma de avaliação, como sempre eu peço, então eu quero que vocês, na verdade eu vou fazer um link, tá certo? Onde vocês devem escrever hoje com tanto acontecimentos, né, enfrentamentos que nós estamos vivenciando, como você avalia sua saúde mental, tá certo? E como você avalia a saúde como um todo, a saúde, vamos dizer, a saúde do mundo. Como é que você vê essa saúde? Como é que você está vendo essa saúde? Realmente está tendo saúde? A pergunta é essa. As pessoas realmente estão tendo saúde? É isso que eu quero de vocês. Então, alunos, até a próxima.